Agradeço, senador Plínio. Eu queria aqui, para a nossa pátria amada, recordar o que vivi ontem à noite. Evidente, concordando com cada uma das palavras expressadas pelo corajoso senador Plínio Valério, eu jantava com um casal. Depois outro casal chegou. 4 jornalistas consagrados do Brasil, comigo, no restaurante aqui. E comecei falando para eles, inclusive está presente, esse ser humano raro e homem público raro, o senador Oriovisto Guimarães. Eu contava a eles uma história de um gesto dele comigo ontem aqui na casa, que eu fiquei emocionado. E não vou esquecer jamais. Gratidão. Gratidão quem não tem caráter. Senadora Zenaide, o dono do restaurante veio até a minha mesa. Cumprimentou pelo trabalho nosso aqui, citou vários de nós aqui, pelos comportamentos, pelos pronunciamentos. E ele veio dizer que até pouco tempo, por diversas vezes no restaurante dele, pedia uma mesa reservada, escondida, um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo deve saber quem é. É aquele que tem as iniciais GM, correto? GM. É aquele sapo. É aquele monstro. Ele jantava, senadora Zenaide, semanalmente com figuras como Aécio Neves, entre outros deste país, rigorosamente corruptos, comprovadamente corruptos e soltos. Então, desculpe, eu não tenho esperança nenhuma amanhã. Eu fico feliz de um homem de fé, como é o senador Girão, de falar aqui, a senadora juíza Selma, que é 100% do bem, falar aqui em otimismo. Não, Cajuru, calma. Eu não tenho otimismo nenhum sobre amanhã. Tá marcada, a gente já sabe o que vai acontecer. E quero aqui deixar claro aos petistas, para que eles entendam o que é ser um homem de posição. Eu não sou de oposição e nem de situação. Eu odeio a palavra direita, odeio a palavra esquerda. Eu tenho posição na minha vida, graças a Deus. E por ter posição, eu aceito o argumento de que é discutível a prisão de um Lula, por exemplo. Agora eu pergunto, quem no Brasil discute a prisão de um Sérgio Cabral? Amanhã, de repente, ele fica solto. Alguém aceita um Sérgio Cabral que fez o que ele fez, um Eduardo Cunha, saímos do nosso meio, um Marcola, um estuprador de filha. Então, gente, não tem cabimento, não dá. E aí, para terminar, eu convido quem não viu, vejam o vídeo do raro jornalista brasileiro Augusto Nunes, que a revista Veja trouxe neste final de semana, exatamente reproduzindo o que eu denunciei 3 meses e meio atrás nessa tribuna, que a senadora Zenaide Maia vai fazer uso agora. Um vídeo de 1 minuto, que prova que esse mesmo ministro, que é um dos piores lá, tem alguns bons lá, mas ele está entre os piores, não, ele é o pior, né? Ele é a escória da escória, né? Simplesmente, ele é ministro do Supremo e, paralelamente, ele tem uma empresa, um Instituto de Direito, perfeito? Onde ele recebe R$900 mil, quase 1 milhão, dos quais 40% do dinheiro público, de Itaipu, de governos de estado, como inclusive o meu estado de Goiás, que chegou a pagar para ele R$6 milhões, de empresas como JBS, ligadas a políticos. Ou seja, como é que o cara, gente, eticamente pode ser ministro do Supremo Tribunal? Vai tomar uma decisão amanhã que o país espera. Como é que você vai acreditar nesse cara e em outros que estão lá? E, paralelamente, o cara é empresário, fatura dinheiro público. Se um de nós aqui fizer isso, a gente vai para a cadeia na hora.
E ele vai para a cadeia? Então, desculpe, eu não tenho otimismo nenhum e vou continuar até morrer e até em outra vida lá de cima, falando o que eu quiser, esbravejando, chamando de canalha, de corrupto, de vulpino, de soez, de enxurdeiro e tudo quanto é adjetivo que vocês imaginarem. Desculpe pelo tempo, desculpe pelo desabafo. Imediatamente, senador Cajuru, eu passo a palavra agora para a senadora Zenaide Maia, do estado vizinho ao meu, que é o Rio Grande do Norte. Senador Plínio, eu vou tentar aqui ser rápido. Eu defendo a prisão em segunda instância desde o meu mandato como deputado federal. Portanto, muito antes dos casos de A, B ou C. E considero que ela é importante dentro do nosso arcabouço jurídico. E por quê? Porque hoje, uma pessoa que comete um crime, ela tem tantos recursos para se fazer, que aquilo vira meramente uma questão protelatória. E faz com que, às vezes, um criminoso, seja alguém que desviou dinheiro público, seja alguém que cometeu um outro crime, fique por anos e anos impune. E o sentimento que passa à sociedade é o sentimento da impunidade. Então, eu penso que é mais justo se ter a prisão em segunda instância e sem o prejuízo da pessoa poder continuar recorrendo e fazendo os demais recursos. Mas já na segunda instância, ter a prisão e o começo da pena. Não é no sentido de punir alguém. Aliás, a pessoa tem que ser muito sádico para querer ver o outro sofrendo. Não é no sentido de punir uma pessoa, de querer ver essa pessoa sofrendo. É no sentido daquilo ser exemplo para que aquele caso não se repita e que outras pessoas não sofram casos parecidos. É para isso que serve a justiça. Então, eu considero que, dentro do que eu considero um sistema jurídico justo, a prisão em segunda instância ela é extremamente positiva. Você tinha no Brasil bandidos do colarinho branco que cometiam crimes e que ficavam 10, 15 anos sem ir para a cadeia. Por quê? Porque era recurso atrás de recurso, recurso. Porque era recurso atrás de recurso, recurso atrás de recurso, e alguns meramente protelatórios. Então eu considero que a prisão em segunda instância é um avanço, sim, e defendo isso desde o meu mandato de deputado federal, portanto, muito antes do caso de A, B ou C. Agora, considero também que o Congresso Nacional tem que fazer uma reforma do Código Penal. O Congresso Nacional, ele às vezes se omite de discutir alterações na legislação e faz com que a legislação brasileira, ela às vezes não produza resultados justos para o cidadão brasileiro. Então, é importante sim que o Congresso também coloque para votação alguns projetos que estão tramitando, que parlamentares chegaram aqui, apresentaram e que ficam lá no... Já vou encerrar, senhora presidente. E que ficam lá numa gaveta sem serem votados. Então, considero importante a prisão em segunda instância e considero importante também que o Congresso Nacional aperfeiçoe a legislação brasileira do ponto de vista da legislação penal. Agora, sem dúvida nenhuma, a prisão em segunda instância é um avanço no sentido de combater uma coisa que todos nós sempre ouvimos desde pequeno, que esse era o país da impunidade. Então ela é um avanço e eu sempre defendi ela, continuo defendendo e espero que o Supremo Tribunal Federal tenha responsabilidade com o país nesse julgamento. Obrigado, senador Presidente Zenaide.
Eu me sinto contemplado na parte do senador Girão e do senador Regufe. Me permita só 2 minutos para encerrar aqui. A verdade, o princípio da presunção da inocência ou presunção de não culpabilidade, alegado pelos que tentam impedir a prisão após sentença de segunda instância, não pode ultrapassar, anular outro princípio, que é o da vedação da proteção insuficiente. A justiça precisa ser estável, eficaz e rápida. Existe um consenso a respeito. Não cabe à Suprema Corte mudar toda a jurisprudência ao sabor de impulsos de momento, de jogo político ou de simples volubilidade deste ou daquele ministro. Eu termino mais um discurso e vou ficar aqui mais 7 anos repetindo o que disse desde o primeiro minuto, senadora Zenaide. A Suprema Corte Federal pode muito, mas não pode tudo. E cabe a este Senado botar um freio nos mal-ministros. E é isso que vamos fazer hoje aqui. Obrigado, presidente Zenaide. Obrigada, senador Plínio Valério. Pela ordem, presidente. Para assumir. Desculpa, pode concluir. Pela ordem. Pela ordem, então, senador Cajuru, em seguida, a senadora Zenaide, que já está a postos para a sua fala.